Boa noite. Boa noite. Prefeituras desestimulam a vacinação de crianças ao exigir que pais assinem uma autorização para imunizar os filhos. Milhões de doses da Janssen estão sem uso num depósito do governo em Guarulhos. São Paulo tem a maior taxa de contágio de Covid da pandemia. A ministra do STF, Rosa Weber, cobra explicações do Ministério da Saúde sobre o relatório antivacina rechaçado pela comunidade científica. Chegam a Belo Horizonte mais de 200 brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Um homem encontra numa loja de luxo o relógio que assaltantes levaram dele. E por suspeita de receptação de produtos roubados, a polícia apreende no local outras dezenas de modelos caros. Estradas interditadas pela chuva causam prejuízos milionários na região sudeste. A safra de milho no centro-oeste do país cria expectativa de compensação dos prejuízos provocados pelo clima na região sul. O Jornal Nacional está começando. Uma iniciativa de algumas prefeituras está surpreendendo brasileiros que levaram os filhos para se vacinar contra a Covid. Surpresa, indignação e insegurança. Barreiras que mães e pais tiveram que enfrentar para vacinar os filhos contra a Covid em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Sofia tem hidrocefalia e tudo que a mãe queria era sentir-se tranquila para imunizar a filha. Conversei com a enfermeira, falei com ela, falei, poxa, a minha filha ela tem que ser imunizada dessa doença que não é brincadeira, mas eu tenho que assinar, ela a vacina não é obrigatória, se ela não quiser. Este é o documento que ainda ressalta, a vacinação não é obrigatória. A própria coordenadora de vacinação de Itaguaí publicou um vídeo explicando que a assinatura não é a única exigência. Tem que levar o termo de consentimento. Se foi o paizinho que assinou, cópiazinha da identidade do pai, cópia da identidade da criança, se não tem a identidade, a certidão. Uma mãe que não quer ser identificada relatou que foi levada para uma sala com mais 3 pais, onde, a portas fechadas, a agente de saúde leu reações adversas que poderiam acontecer e que foi um terrorismo. Um responsável menos esclarecido desistiria na hora. Pelo menos outros 4 municípios do estado adotaram a exigência. Em Araruama, a prefeitura diz que o documento é para que, futuramente, o responsável não venha acusar a Secretaria de Saúde de ter dado a vacina sem autorização. Só depois esclarece que, caso os pais não queiram assinar, a criança será vacinada normalmente. A Associação de Municípios de Mato Grosso informou que uma prefeitura da região norte do estado também exige o termo. Em Minas Gerais, são 4 municípios. 2 capitais seguiram o mesmo caminho. Este é o formulário que os pais precisam assinar em Salvador. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde diz que está seguindo uma orientação do Ministério da Saúde. Mas a nota técnica do Ministério é clara. Cita o termo de consentimento apenas na ausência de pais ou responsáveis, um procedimento normal para qualquer vacina. O fundador da Anvisa e médico sanitarista Gonçalo Vecina diz que a exigência de que os pais também assinem o documento mesmo estando presentes é ilegal. Não existe a exigência da apresentação desses documentos, os pais somente têm que demonstrar que são os pais daquela criança e ponto. E a criança deve ser vacinada. Eu acho que isso tem a ver com esse negacionismo. É péssimo para a saúde das crianças, é péssimo para a saúde pública brasileira. O conselho, que representa as secretarias municipais de saúde de todo o país, informou que orienta as prefeituras a seguirem a nota técnica do Ministério da Saúde e que a nota não deixa dúvidas de que o termo de consentimento só pode ser exigido na ausência dos pais ou de um responsável legal, como no caso, por exemplo, de haver vacinação em uma escola no período de aulas. Na semana passada, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério Público nos estados e no Distrito Federal atue para garantir a vacinação de crianças e adolescentes. No Rio, o Ministério Público, as defensorias públicas do Estado e da União pediram explicações às prefeituras. Essa prática ela funciona como um verdadeiro desestímulo à vacinação. Ela impõe um peso excessivo para os pais, para o pai e para a mãe que levam e que conduzem um filho
para se vacinar. Está claro no informe técnico do Ministério que não há necessidade, quando os pais estão presentes, de autorização alguma. A presença física do pai ou da mãe no momento da vacinação, por si só já é autorização. O prejuízo é a gente não sair dessa pandemia, não é? Se as crianças não forem vacinadas, elas continuarão sendo suscetíveis, e é por onde a epidemia está caminhando hoje. E está crescendo também o número de crianças e jovens internados sem vacinação, porque eles são mais suscetíveis de pegarem a doença. Então, para conseguir segurar essa doença agora, nós temos que vacinar o máximo possível da população. Hoje, as prefeituras de Nilópolis, Japeri, Mangaratiba e Itaguaí, no estado do Rio, afirmaram que não estão exigindo mais que os pais assinem documento. A Guarda Municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, apreendeu 2 carros de som que espalhavam mentiras sobre a vacinação das crianças contra a Covid. A população denunciou o crime nas redes sociais da prefeitura. Na delegacia, os motoristas não quiseram prestar depoimento. Assinaram o registro da ocorrência e foram liberados. Eles vão responder por infração de medida sanitária preventiva. A polícia também vai investigar a empresa responsável pelos carros. O Ministério da Saúde publicou uma nova nota técnica para substituir a da semana passada com orientações sobre tratamento da Covid. Mas continua lá a defesa da cloroquina, que foi o principal alvo das críticas dos especialistas e das entidades médicas. A nota técnica de sexta passada dizia que a hidroxicloroquina, que a ciência já descartou, é eficaz e condenava a vacina, que a ciência atestou. Num quadro com o título Tecnologias em Saúde propostas para a Covid, fazia uma comparação entre o kit Covid e a vacina. Nos quesitos que perguntavam se há demonstração de efetividade em estudos controlados e randomizados, quando parte dos voluntários recebe medicamento e a outra parte placebo, e se há demonstração de segurança em estudos experimentais e observacionais. As respostas eram sim para a hidroxicloroquina e não para vacinas. As reações foram imediatas. Logo após a publicação, entidades médicas fizeram duras críticas. A Associação Médica Brasileira chegou a dizer que o documento constitui afronta grave ao enfrentamento da pandemia. O Ministério da Saúde revogou a nota de sexta por considerar que ela ensejou incorretas interpretações e publicou nova, retirando o quadro comparativo. O texto em que defende o uso da hidroxicloroquina foi mantido. Na prática, ao retirar apenas a tabela, o Ministério manteve a posição que o governo adota desde o início da pandemia, em afronta à ciência, às orientações da Organização Mundial da Saúde e das agências de saúde do mundo todo. E ainda desconsidera o resultado dos estudos encomendados pelo próprio Ministério para a Conitec, a comissão que auxilia o governo na adoção de políticas públicas. Depois de meses de estudo, a Conitec rejeitou o uso do kit Covid. Especialistas afirmam que o texto publicado hoje continua absolutamente sem nenhum respaldo científico. Afronta a inteligência dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores na área de saúde, de todas as sociedades médicas. Voltar a falar em hidroxicloroquina hoje, gente, depois do sucesso das vacinas, mostra que o Ministério da Saúde está se afastando da ciência, da informação correta, está se afastando da verdade. Essa nota vai totalmente na contramão da ciência, da defesa da vida, daquilo que está pregando a Organização Mundial da Saúde, está indo contra todas as sociedades científicas e médicas brasileiras e mundiais. Parece que, infelizmente, não há limite para o charlatanismo nesse país. Além das críticas da comunidade científica, o partido Rede entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contestando a nota técnica e pedindo o afastamento do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti, que assina no documento. Hoje, a ministra Rosa Weber deu prazo de 5 dias para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário
apresentem explicações. O Ministério da Saúde disse que vai se manifestar dentro do prazo. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, participou dos estudos da Conitec e criticou a postura do governo. Muito malabarismo em relação a uma tomada de decisão dentro do Ministério da Saúde. O que nos parece, na verdade, algum tipo de alinhamento político e ideológico e, infelizmente, nos causa muita incerteza sobre a real aprovação algum dia de medidas realmente que tenham fundamentação científica. Infelizmente, quando agentes de órgãos públicos que seriam responsáveis pela boa condução das melhores práticas clínicas aos pacientes acabam se interpondo na decisão científica, numa decisão técnica, essas posições têm que ser revistas. Ou seja, é importante que ou se conserte ou se anule essa nota técnica que não tem fundamento científico, ou que as pessoas que infelizmente estão agindo dessa forma sejam substituídas. O estado do Ceará começou a vacinar crianças indígenas. É um dia para ser comemorado nesta aldeia dos Tapeba, a maior população indígena do Ceará. As crianças se vestiram de tradição para o ritual da imunidade contra a Covid. Nós estamos trabalhando na educação e saúde para que nossos curumins possam ser vacinados e a gente ter essa imunização em massa e se livrar de vez do Covid-19. Por aqui, o vírus também deixou muita gente doente. Eu mesmo tive, minha família todinha, meu marido, minha filha. Então hoje é o que nós queremos, é a saúde das nossas crianças, né? E elas esperavam muito por esse momento. Ele estava muito ansioso, é um ato de amor, é um ato de sobrevivência. As equipes de saúde indígena começaram a vacinar as quase 3.500 crianças das 106 aldeias do Ceará nesta semana. Esta comunidade, na região metropolitana de Fortaleza, foi a primeira a imunizar as crianças indígenas e quer repetir o sucesso da imunização dos adolescentes indígenas. Todos do estado já receberam a primeira dose. A data de vacinação, horário, local, tudo é coordenado pelos responsáveis de cada tribo. O cadastro de quem vai receber a vacina, por exemplo, depende do trabalho dos agentes de saúde, que são indígenas e moradores do local. Eles conhecem as crianças e conscientizam os pais sobre a importância da imunização. Essas vacinas, todas elas têm boa eficácia para evitar os casos graves de Covid e para diminuir o número de internações em UTI e óbitos. Essa é a grande finalidade da vacinação contra o Covid. E as crianças precisam estar protegidas disso também. A Eliane, de 6 anos, tomou a vacina sem medo e com muita consciência. Não doeu, gente. Venho tomar de vocês. Já tomei a minha. Eu estou muito feliz para tomar a minha vacina do Covid. Quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas num galpão do Ministério da Saúde. As doses estão guardadas neste galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro, o Brasil recebeu 41 milhões de doses da vacina da Janssen. 38 milhões fazem parte do contrato assinado em março do ano passado pelo Ministério com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Este informe técnico do Ministério da Saúde, publicado hoje, mostra que dos 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação da rede de frio, ou seja, os freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. O Ministério não disse que estados são esses. Na nota, a pasta confirma que 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e diz que elas poderão ser prontamente distribuídas quando solicitadas. O CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, afirma que no fim do ano passado, estados e municípios pediram ao Ministério que o envio de doses passasse a ser feito a partir de uma avaliação semanal da demanda de cada estado. O CONAS afirma não conhecer qualquer solicitação dos estados pela distribuição de determinado fabricante em detrimento a outro.
O médico sanitarista Adriano Massuda, ex-secretário de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, critica a gestão do governo federal. O Ministério perdeu totalmente o protagonismo da coordenação nacional do sistema de saúde no enfrentamento dessa pandemia. O Ministério fica numa postura passiva de esperar a demanda vir dos estados e dos municípios quando ele tem que monitorar a cobertura vacinal. Essas vacinas, elas são um elemento central para o enfrentamento da pandemia nesse momento. A vacina da Janssen está autorizada para uso emergencial no Brasil desde março do ano passado. Em novembro, o Ministério da Saúde passou a recomendar um reforço, com uma dose do mesmo imunizante de 2 a 6 meses depois da primeira dose. Na opinião dos especialistas, a vacina da Janssen pode cumprir um papel estratégico em regiões de difícil acesso. Particularmente em alguns estados da região norte, há obstáculos, há desafios para que a vacina chegue àqueles que necessitam da vacinação, evidentemente com muito mais restrições do que o acesso de determinadas populações de locais, vamos dizer, urbanos e com acesso muito mais disponível. Então, otimizar essas doses é de fato muito importante. O Ministério da Saúde se manifestou sobre as críticas ao governo federal na distribuição de vacinas contra a Covid. O Ministério disse que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e as ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses. A Fiocruz divulgou hoje um alerta para o aumento da ocupação de leitos de UTI para adultos na rede pública. 6 estados e o Distrito Federal estão com taxas acima de 80%. 12 estados se encontram numa faixa de ocupação de leitos de UTI entre 60% e 80%. E a taxa de contágio do coronavírus na cidade de São Paulo é a maior desde o início da pandemia, segundo a USP e a Unesp. Cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus a outras 179. Esse número supera o pico anterior de março do ano passado. O governo paulista vai abrir mais 700 leitos em hospitais públicos para pacientes com Covid. O aumento dos casos de Covid e de influenza no Distrito Federal levou o presidente do Supremo, Luiz Fux, a cancelar o retorno presencial dos ministros às sessões da Corte, previsto para a semana que vem. O trabalho remoto vai se estender pelo menos até o fim de fevereiro. A Câmara dos Deputados também vai retomar trabalhos de forma remota. No Senado está previsto um modelo híbrido. Você tem ouvido aqui dia após dia que o Brasil bateu o recorde de novos casos de Covid. E isso aconteceu hoje mais uma vez. O César Menezes tem pra gente os números do consórcio de veículos da imprensa. Oi, César, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nós vamos começar hoje com os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 219.878 novos casos conhecidos. Esse é o maior número registrado em um único dia desde o início da pandemia de Covid. No total, o Brasil já passa de 24,5 milhões de casos. De ontem para hoje foram registradas 606 mortes. Já são 624.507 vítimas da Covid. A média de mortes está em 369 por dia, é um aumento de 194% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos também segue em alta, hoje de 169%. Ela está em quase 162 mil por dia. Já são 9 dias seguidos com recordes neste gráfico aqui. No mapa, 21 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 3 estados apresentam estabilidade e 2 estão em queda. Agora, a vacinação. Nas últimas 24 horas, 317 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 297 mil receberam a segunda ou a dose única e 554 mil a dose de reforço. O total do dia foi de 1.168.000 vacinados. Até agora, 163 milhões e 700 mil brasileiros tomaram a primeira dose, isso representa 76,20% da população. Quase 149 milhões estão com a vacinação completa, 69,29%. E 42 milhões já tomaram a dose de reforço, 19,57% dos brasileiros.
Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, César. O Ministério da Saúde encaminhou à Anvisa uma explicação sobre como pretende usar os chamados autotestes de Covid em harmonia com a política pública de combate à pandemia. O Ministério defendeu que o autoteste seja usado como uma espécie de triagem para a notificação oficial da doença. A orientação para quem testar positivo é procurar o Disque Saúde ou um posto de saúde para confirmação do diagnóstico e inclusão nas estatísticas oficiais. A Anvisa marcou para sexta-feira a retomada do julgamento que vai autorizar ou não os autotestes de Covid. A seguir, os prejuízos milionários nas estradas que a chuva interditou. Um homem encontra numa loja de luxo o relógio roubado dele num assalto. Puro malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Palmeira é conhecida por sua culinária deliciosa e irreverente. Se você está acostumado a comer feijão só com arroz, você vai ver 2 jeitos diferentes de comer feijão e feijões coloridos. Tá sensacional. Até a nossa capivara misteriosa ia adorar. Por falar nisso, você já sabe quem é a celebridade por trás da máscara? Você confere no Estúdio C. Que tal se informar como antigamente? A Gazeta do Povo quer resgatar sua vontade de acompanhar o noticiário. Aqui temos colunistas como Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Cristina Grêmio e Luiz Ernesto Lacombe, além de jornalistas que estão atrás dos fatos, orientados por convicções que só a Gazeta tem. Assine a Gazeta e redescubra o jornalismo. Integrantes dos Ministérios Públicos de São Paulo e de Minas Gerais apreenderam hoje dezenas de relógios caros. A suspeita é de que uma loja num shopping de São Paulo servia de ponto de venda de itens roubados. Assim que o shopping abriu, promotores e policiais militares entraram para cumprir mandados de busca e apreensão. Foram para uma loja que só vende relógios de grife. Só lá os promotores apreenderam 81 relógios, que podem custar mais de R$120 mil. 5 mandados também foram cumpridos em Minas Gerais, e lá foram apreendidos quase 40 relógios. O comércio ilegal de relógios caros é movimentado por quadrilhas que agem há mais de 10 anos em São Paulo. No ano passado, a polícia prendeu 4 integrantes, acusados de roubar passageiros que desembarcavam nos aeroportos do estado e eram cercados nas ruas ou na porta de hotéis. Em dezembro do ano passado, um promotor de justiça aqui de São Paulo foi uma das vítimas. Ladrões levaram dele um relógio, que segundo o promotor, custava R$98 mil. Algum tempo depois, ele recebeu a propaganda de uma loja, que mostrava um relógio que parecia ser o dele. Na semana passada, o promotor foi até a loja, conferiu o número de registro atrás do relógio e viu que era o dele. Chamou a polícia. O dono da loja foi preso em flagrante por receptação. O proprietário da loja Royale Watches, Gustavo Queiroz Pires, pagou fiança e foi solto. Ele responde ao processo em liberdade. A loja informou que recebeu o relógio em consignação para vender e que os documentos foram entregues à investigação. A loja informou ainda que vem colaborando com a Justiça para o esclarecimento do caso, que, segundo a relojoaria, é inédito na história de suas atividades. A nota diz ainda que assim que os fatos foram confirmados e o relógio do promotor identificado, o produto foi devolvido à vítima, seguindo os trâmites legais orientados pela Justiça.
A Royale diz ainda que adota alto nível de exigência e correção, tanto em termos de documentação como em registros dos produtos. O shopping Cidade Jardim informou que acompanha as investigações e que não é responsável pela fiscalização de produtos comercializados pelos lojistas. Também disse que, caso as irregularidades sejam comprovadas, pode rescindir o contrato com a relojoaria. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contestou o relatório da ONG Transparência Internacional, que apontou uma piora da posição brasileira no ranking que avalia a percepção dos cidadãos sobre corrupção. Segundo o documento da ONG, entre os motivos dessa piora está a desmobilização do enfrentamento da corrupção por causa de um alinhamento sistemático de Aras com o governo Bolsonaro. Hoje, Augusto Aras repudiou as conclusões do relatório e negou que esteja alinhado ao Palácio do Planalto. Aras disse que o trabalho da PGR respeita a Constituição, as leis e o devido processo legal e que a conclusão da Transparência Internacional é uma tentativa irresponsável de atribuir a ele o resultado do Brasil no ranking. Aras reiterou ainda que o cargo que ocupa é de natureza jurídica e não tem viés político. A interdição de 2 rodovias que ligam Minas Gerais ao Espírito Santo está causando um prejuízo diário de milhões de reais. Quem sai de Belo Horizonte já vê o aviso na estrada. A BR-262, no sentido Vitória, está totalmente interditada na altura de Abricampo. E quem segue pela 381, em direção às cidades do Vale do Aço, também vai ter problema. Ficou mais difícil para Cleidiane ver o marido. Ela trabalha em BH, o Marcelo fica em Ipatinga. Os dois estão agora a cerca de 8 horas de distância. Passar por uma estrada de chão que é pouco movimentada, por isso ela também não é tão boa. E aí correr o risco de carro estragar, pneu furar, eu ficar sozinha numa estrada de chão, para chegar até a minha casa. A Cleidiane costumava passar por esse trecho aqui da 381, na altura da cidade de Nova Era, para encontrar o marido em Ipatinga. O asfalto estufou depois de um deslizamento de terra provocado pelas últimas chuvas. Do alto, é possível ver que vai ser preciso muito trabalho para recuperar a pista. As interdições e os desvios que precisam ser feitos por causa dos estragos em rodovias que cortam Minas Gerais mexem com a vida de muito mais gente. Cerca de 20 caminhões dessa transportadora passam todos os dias pelas BRs 381 e 262, levando mercadorias para o Nordeste do Brasil e Espírito Santo. Tem um tempo de viagem, mas também tem um impacto do custo. Então, somado aí, essa quantidade de veículos, mais o desvio, a gente tem aproximadamente aí quase 100 mil quilômetros extras aí rodados em função desses desvios. A Federação das Indústrias de Minas Gerais fez os cálculos. Os desvios representam, em média, 500 quilômetros a mais para o frete de mercadorias na região central do estado. As grandes empresas do Vale do Aço estão gastando cerca de 2 milhões de reais por dia com o transporte. A indústria, todo o setor produtivo, ele depende de matéria-prima, depende de entrada e saída de produtos, e ao inflacionar e aumentar esse custo da produção, ele é repassado ao produto, onde o usuário final, sem dúvida nenhuma, é afetado e paga essa conta. O DENIT informou que orienta os usuários a usarem desvios e que trabalha para uma solução definitiva dos trechos interditados. Sem o trânsito normal na BR-381, o restaurante na beira da pista perde a clientela. As mesas esvaziaram e o Anderson já está tendo que rever o quadro de funcionários. Tem que resolver o quanto mais rápido, porque senão, infelizmente, vai gerar muito desemprego. Tanto aqui para a gente, como os outros restaurantes ao redor, oficina, mecânica, borracharia. O Jornal Nacional mostrou ontem como a falta de chuvas está prejudicando violentamente a safra de milho no sul do Brasil. Mas no coração do país, a situação é outra. Sol e chuva na medida certa e na hora exata. A combinação tem trazido otimismo para os produtores rurais no centro-oeste do país. Com a estimativa de uma colheita de mais de 140 milhões de toneladas, a soja mantém o país
como o maior produtor mundial do grão. Nós conseguimos realizar o plantio na época correta. Eu acho que isso é o grande benefício que nós temos esse ano. Em várias fazendas, as máquinas estão colhendo a soja e, no mesmo instante, as plantadeiras vão semeando o milho da segunda safra. A gente já colhe a soja, já entra com o milho, né, para não pode perder tempo, né, que aproveitar a umidade, né, para o milho nascer, né, pregar uma boa safrinha, né. No ano passado, o Hélio plantou 350 hectares de milho safrinha. Desta vez, animado com o clima e com o preço da saca, serão 1.000 hectares. Centro-Oeste, principalmente, nós temos só que agradecer mesmo. Tanto na safra de soja foi muito bem distribuída as chuvas, né? E para a safrinha também está mostrando que a previsão de chuva está boa comparada aos outros anos. Então, se Deus quiser, vai ser uma safrinha cheia também, igual a safra está sendo. Enquanto em várias regiões do país faltou chuva ou choveu em excesso, aqui no Centro-Oeste o clima está favorável para o plantio do milho safrinha. A estimativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é que 71% dos grãos do milho produzidos na próxima safra vão sair das lavouras daqui. A projeção da Conab é de uma colheita nacional de mais de 86 milhões de toneladas de milho, um crescimento de 42% em relação ao ano passado, sendo que os agricultores de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul devem produzir juntos 61 milhões de toneladas do grão, o que pode compensar parte das perdas das outras regiões do país, que enfrentam problemas climáticos. A dificuldade, no caso, esse ano, são o custo do plantio. O adubo subiu muito, o fertilizante subiu muito e químico também, praticamente triplicou. Por isso que nós temos que tentar produzir bastante para conseguir uma rentabilidade satisfatória. Quem acompanha o agronegócio avalia que a superprodução de milho e também a de soja, principais ingredientes usados na ração animal, pode ajudar a segurar os preços dos alimentos no supermercado. No momento que a gente tem uma oferta boa de milho, a gente consegue dar certa estabilidade para o custo de produção desses produtores de ração animal, que vai ser a ave, o suíno, o bovino. E com tudo isso aí a gente consegue estabilizar uma melhoria na oferta desses produtos. Tomara. Agora a gente vai ver a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata, e boa noite a todos. A onda de calor termina amanhã no Rio Grande do Sul. Uma frente fria vai provocar temporais e derrubar as temperaturas. Em Porto Alegre, hoje fez 36,5 graus. Amanhã a máxima prevista é de 26, quase 10 graus a menos. Já São Paulo e Rio de Janeiro estarão na pré-frontal, um superaquecimento antes da frente fria. Calor de até 34 graus na capital paulista e de 40 na Fluminense. Pode ser o dia mais quente em quase um ano no Rio. E São Paulo tem possibilidade de registrar a maior temperatura desse verão até agora. Com temporais entre o fim da tarde e o início da noite, como hoje. Na Zona Leste, a enchente quase cobriu esse carro e num terminal de ônibus, a chuva vazou pelo telhado. Parte do teto de um shopping desabou, ninguém se feriu. E o muro que protege os trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos também caiu, mas o serviço não foi interrompido. Amanhã também vai ventar muito forte na região sul e tem previsão de bastante chuva com raios. Aviso que vale ainda para o sul e oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, do Amazonas, do Pará, além do Maranhão, Piauí e Ceará. Fortaleza, São Luís, Manaus, Belém e Teresina estão na área de chuva forte. Cuiabá, Campo Grande e as capitais do sul também. De Natal a Salvador, chove um pouco mais forte em alguns momentos e tempo firme o dia todo, só no extremo oeste gaúcho e também do centro-sul do Espírito Santo até a região dos lagos aí no Rio de Janeiro. Bonner. Bom, eu ia aqui reclamar hoje do calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Pois é, não dá nem para reclamar. Você já avisou que amanhã vai ser o pior de todos os dias, então vou fazer uma coisa, pula amanhã. Vamos ver o que você diz para a gente do fim de semana, pelo menos. Talvez tenha uma notícia mais amena para a gente. 32 graus no domingo? Melhor que 40, né? Melhor. Aí no Rio é isso, Bonner. Aí no Rio é isso. Agora, olha, voltando para sexta-feira, o calorão também diminui em Florianópolis e Curitiba. Só que vai chover bastante nas duas, principalmente em Curitiba, olha, que continua com os temporais
também no sábado. A frente fria vai se afastar, mas as instabilidades ainda ficarão fortes. E no sábado, uma outra frente fria vai se formar no litoral de São Paulo. E por isso vai ser o dia com mais chuva aqui na capital paulista. Temporais também aqui no litoral do estado e em parte do interior. O sol vai aparecer pouco na região metropolitana no fim de semana e por isso vai refrescar bastante aqui em São Paulo. Para sábado, a máxima prevista é de 24 graus aqui e no domingo, paulistanos com máxima de 23. Bonner. Perfeitamente, Eliana Marques. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos numa operação contra a extração e comércio ilegal de madeira. Os agentes cumpriram mandados em 5 municípios do Pará e 1 da Paraíba. Segundo as investigações, dados falsos eram registrados no sistema de controle do Pará e guias oficiais autorizavam a extração e o transporte da madeira de lei. A Polícia Federal apreendeu 15 girafas no resort Porto Belo, no litoral sul do Rio de Janeiro. Agentes da PF e do IBAMA estiveram hoje no galpão onde estão os animais e constataram maus tratos. 2 homens foram levados para a delegacia e liberados em seguida. No dia 11 de novembro, 18 girafas chegaram ao Rio de Janeiro trazidas da África do Sul. 3 morreram no dia 14 de dezembro, depois de fugirem durante um passeio ao ar livre. Desde então, elas ficaram em baias fechadas. O Ministério Público Federal também investiga se a importação das girafas seguiu as normas brasileiras e internacionais. O Bioparque do Rio, responsável pela compra, afirmou que não há maus tratos, que está à disposição para prestar esclarecimentos e que o processo de importação foi aprovado pelos governos brasileiro e sul-africano. Câmeras instaladas no Parque Nacional do Iguaçu registraram a presença de uma onça pintada até então desconhecida naquela área. Os pesquisadores dizem que é um macho jovem que nunca tinha sido visto nem no lado brasileiro nem no lado argentino do parque. Esses animais são identificados pelo padrão de manchas. Cada onça tem o seu, como a impressão digital dos seres humanos. O projeto Onças do Iguaçu já identificou mais de 40 delas desde a década de 1990. A espécie está ameaçada de extinção. A seguir, a rejeição americana a uma proposta da Rússia deixa ainda mais tensa a crise da Ucrânia. E a chegada ao Brasil de mais de 200 deportados pelos Estados Unidos. No ano passado, os brasileiros gastaram 5 bilhões e 200 milhões de dólares no exterior. É o menor valor em 16 anos e um reflexo da redução das viagens externas por causa da pandemia. A conta que registra todas as transações do Brasil com outros países mostra um rombo de mais de 28 bilhões de dólares. E os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira cresceram 23% em relação ao ano anterior. Ficaram em mais de 46 bilhões de dólares. Mais de 200 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos chegaram hoje ao Brasil. Foi o maior número de deportados num único voo. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte às 1h30 da tarde. Entre os 211 deportados, havia 90 crianças e adolescentes, todos acompanhados por pelo menos um dos pais ou responsável. Os deportados só foram liberados quase 4 horas depois que chegaram ao Brasil. Todos foram interrogados assim que desembarcaram. Policiais federais e comissários da Infância e Juventude querem saber em que circunstâncias as crianças e os adolescentes chegaram aos Estados Unidos. Existe um esquema denominado CAI-CAI, que se utiliza de menores de idade para facilitar a imigração ilegal de outras pessoas para os Estados Unidos. Verificar se houve alguma falsificação de documento, né, que levou, inclusive, a alguma falsidade nos passaportes, e investigar também se essas crianças são realmente filhos daqueles que se apresentam como responsáveis, né?
Este homem estava com a mulher e a filha de 8 anos. Ele contou que enquanto esteve sob responsabilidade das autoridades americanas, ficou afastado da família. Foi dolorido, porque chega lá, separa, eu não vejo ela, ela fica com a mãe dela por um canto, eu fico por outro. Nenhum vê ninguém. Chamou a gente lá, já era para deportar que eu vi ela. Do fim de 2019, quando o governo mudou a política de trato de cidadãos no exterior, já foram 51 voos vindos dos Estados Unidos trazendo brasileiros expulsos por tentarem entrar ilegalmente naquele país. Ao todo, 3.831 pessoas. O voo de hoje trouxe o maior número de deportados de uma só vez. Não é nada do que as pessoas falam. Não aconselho ninguém. Se eu soubesse que fosse assim, não teria voltado. A Guarda Costeira dos Estados Unidos está procurando 39 pessoas que desapareceram depois de um naufrágio no litoral da Flórida. As autoridades suspeitam que o barco tenha virado durante uma operação de tráfico de pessoas. Um sobrevivente encontrado ontem disse que o barco deixou uma das ilhas do arquipélago das Bahamas no sábado à noite, que nenhum passageiro usava colete salva-vidas e que ele sobreviveu por ter se agarrado ao casco. Faz quase 3 meses que diplomatas do mundo todo estão acompanhando com muita preocupação um movimento militar na Europa. Soldados russos cercando as fronteiras da Ucrânia. O que está em jogo nessa situação é mais do que a independência ucraniana. Esse quadro de alta tensão desafia a própria união da OTAN, a aliança militar dos países ocidentais, e a presença dela naquela região. Hoje, essa crise explosiva foi assunto de uma reunião de representantes da Ucrânia, da Rússia, da Alemanha e da França, em Paris. E a rejeição dos Estados Unidos a uma proposta da Rússia tornou a situação ainda mais tensa. A OTAN contava perto de 100 mil militares russos na fronteira com a Ucrânia. Hoje, a Aliança Militar do Ocidente avisou que a cada dia mais coturnos e tanques se acumulam de norte a sul. E agora também na vizinha Belarus. A diplomacia ocidental vai batendo em retirada. Países como Estados Unidos e Reino Unido autorizaram a debandada na embaixada em Kiev e a entrada de armamentos para a defesa ucraniana também. Mas a União Europeia não arredou o pé. O presidente do Conselho Europeu disse hoje que uma ameaça contra a Ucrânia é uma ameaça contra a Europa. O bloco ainda não concordou sobre o arsenal de sanções em caso de invasão, mas combinou o tom. A promessa de punições jamais vistas, consequências maciças para a economia russa. Vai ter umas consequências massivas, gravíssimas para a sua economia. O governo americano deixou claro que nem o presidente russo poderia escapar se pagasse para ver. O Reino Unido seguiu o governo americano e declarou que não descarta impor sanções diretas a Vladimir Putin em caso de invasão. O porta-voz do Kremlin avisou que essas punições seriam politicamente destrutivas, mas não dolorosas ao presidente russo. O governo russo repetiu que, se mirarem no presidente, a Rússia vai romper relações diplomáticas. O chefe da diplomacia russa avisou o parlamento que cobrou por escrito, ponto a ponto, a posição dos Estados Unidos sobre as demandas que fez. Sergei Lavrov participou de uma maratona de negociações nesse mês. A Rússia exigiu garantias de que a Ucrânia e a Geórgia nunca vão integrar a OTAN no futuro. O Kremlin vê os dois países como amortecedores entre a Rússia e a OTAN, e que é ainda retirada da presença militar no leste europeu. Na prática, os russos falaram para a aliança abandonar suas posições na Polônia e nas ex-repúblicas soviéticas Estônia, Letônia e Lituânia. O secretário de Estado americano avisou que o embaixador dele entregou pessoalmente a resposta em Moscou. Os Estados Unidos consideram inaceitável a Rússia ter voz na escolha dos aliados, mas aceitaram negociar o controle de mísseis da região. O armamento corre solto na Ucrânia desde 2014. Os russos nunca aceitaram a deposição de Viktor Yanukovych, um aliado do Kremlin, e afirmam que o Ocidente forçou a revolução contra o então presidente. A resposta foi a anexação da Crimeia. Desde então, os russos apoiam os separatistas que dominam o leste ucraniano, um conflito que já matou 14 mil pessoas perto da fronteira com a Rússia. O Kremlin já deu passaportes russos para 500 mil de pessoas da região. O Ocidente acha que, se não conseguir o que deseja, a Rússia pode justificar qualquer ação como uma proteção dos seus próprios cidadãos. Não à toa, os Estados Unidos ficaram de fora da última negociação. Representantes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se encontraram hoje em Paris. O governo ucraniano declarou que as conversas de 4 partes são um forte sinal para a paz.
A Ucrânia também afirmou que a Rússia é uma ameaça, mas o número de militares russos ainda é insuficiente para uma ofensiva em grande escala. Um discurso para tranquilizar a população, mas fora de sintonia com os alertas do Ocidente. Nisso, a Ucrânia está isolada. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que agora cabe à Rússia decidir os próximos passos e que os Estados Unidos estão prontos para uma opção ou outra, para o confronto ou para o diálogo. Os americanos rejeitaram o pedido da Rússia de barrar a entrada da Ucrânia na Aliança Militar do Ocidente, a OTAN. E, mais uma vez, os Estados Unidos disseram que defendem a soberania ucraniana. A seguir, a recomendação do Papa Francisco aos pais de jovens gays. A presença feminina bate recorde nas Olimpíadas de Inverno. O Papa Francisco pediu hoje que os pais apoiem os filhos, seja qual for a orientação sexual deles, em vez de se esconder atrás de uma atitude condenatória. O pontífice já tinha dito em outra ocasião que pessoas LGBTQIA+, têm o direito de ser aceitas pelas famílias e que a Igreja Católica não pode reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas pode apoiar a união civil para garantir direitos iguais.